Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje, falo aqui de um artista pernambucano, aí da incrível cena psicodélica recifense, aí de meados da década de 70, que é o Flaviola, que lançou o primeiro álbum dele, essa maravilha aqui, Flaviola e o Bando do Sol, 1976. Então, recapitulando um pouquinho a história do Flaviola, ele nasceu como Flávio Tadeu Rangel Lira, aí no Recife, e de uma família relativamente abastada, que tinha terras e tudo, mas o Flaviola logo mostrou todo o seu gosto pela cultura underground, pela cena psicodélica mundial que no Recife ele estava reverberando, e começou a participar aí de coletivos. Ele fez amizade, por exemplo, com o Lula Cortes, que era um dos idealizadores ali da cena psicodélica recifense. E inicialmente ele adotou o nome artístico Flavius com Phavyyus, mas depois acho que ele percebeu que esse nome artístico era pomposo demais, talvez até um pouco pretensioso, e mudou para o muito mais prático e mais com cara de Nordeste, Flaviola. E ele participou de vários festivais ali do Recife, dessa cena. Por exemplo, a Feira Experimental de Música, que aconteceu na Nova Fazenda, ali em Nova Jerusalém, onde se encena até hoje a Paixão de Cristo, ali no Agreste Pernambucano. Também participou do primeiro parto de música livre do Nordeste, olha que nome interessante de festival. Nesse festival ele causou um alvoroço, porque ele foi em trajes femininos de batom e tudo mais. Isso causou um certo furor ali nos cidadãos mais conservadores de Recife, digamos assim. E também participou do festival Sete Cantos do Nordeste. Então ele era um compositor ávido. Ele compôs várias músicas com o Lula Cortes, inclusive. Mas aqui nesse álbum só vai entrar duas composições em parceria dele com o Lula Cortes, que são praticamente vinhetas, se não músicas assim. Uma tem menos de um minuto e outra tem pouco mais disso. E finalmente, em 1975, ele conseguiu, através do Lula Cortes, da então esposa dele, a Katia Mesel, que era de uma família rica ali do Nordeste, conseguiu agendar um tempo de estúdio nos estúdios da gravadora Rosenblit. Só que a data foi marcada para a data das gravações foi marcada para julho de 1975. E justamente quando ele ia começar a gravar, aconteceu a maior cheia da história do rio Capibaribe, no Recife, há décadas. Não tenho certeza, mas acho que do século XX talvez tenha sido a mais catastrófica. E os estúdios da Rosenblit, que ficavam à beira do rio, foram inundados, totalmente inundados. Isso comprometeu as máquinas que gravavam os discos. Mas depois que esperou a cheia diminuir, mesmo com as máquinas sujas de lama, o Flaviola decidiu entrar em estúdio do jeito que estava. Aí ele preferiu fazer isso do que esperar anos para o estúdio conseguir um equipamento novo. O estúdio também não estava bem das pernas naquele momento. Então, do jeito que deu, foi gravado ali esse álbum aqui, Flaviola e o Bando do Sol. Temos aqui 13 canções e aqui nesse álbum aqui é de cair o queixo o bom gosto e o requinte dos arranjos. Simplesmente incríveis. Então começamos aqui com um canto fúnebre, uma música instrumental bem, como o próprio nome diz, bem fúnebre, que é do Zé da Flauta, também uma figura onipresente aí nessa cena recifense. Ele participou do Paibiru, por exemplo. Depois vemos O Tempo, uma composição só do Flaviola, essa já cantada. Também um pouco com um ar mais melancólico. Depois temos a terceira canção, Noite, que inicialmente ele acreditou uma parceria dele com o Shakespeare,
mas não era. Isso porque ele viu um filme do Ingmar Bergman, que ele ouviu a frase ali que ele achou que era de um poema do Shakespeare, mas não era, fazia parte da flauta mágica do Mozart. Mas ficou uma parceria com Flaviola e Shakespeare. Depois Desespero, outra composição solo do Flaviola também, e com, como eu falei, com extremo bom gosto nos arranjos aqui, parece que os instrumentos foram escolhidos a dedo e nem parece que as máquinas estavam em petição de miséria, as máquinas que gravaram o álbum. Depois, a primeira das 5 canções, não, desculpa, a segunda das 5 canções que ele arrumou parceria com algum escritor, contando com aquela do Shakespeare, que não é Shakespeare, mas ficou sendo. Aqui, Canção de Outono, que é onde ele musicou um poema do Garcia Lorca, o famoso poeta espanhol. Depois uma homenagem sincera à amizade, a música do Amigo, uma música que até emociona de ouvir, uma letra muito terna. Depois temos um outro instrumental que também não é dele, as 2 músicas instrumentais do álbum não são dele. Aqui temos Brilhante Estrela, do Robertinho do Recife, um dos grandes guitarristas também daquele período e daquele lugar ali. E, curiosamente, nem o Flaviola e nem o Robertinho do Recife participaram do álbum epítome dessa cena, que é o Paíbiru do Lula Cortes e Zé Ramalho. Eu achava que o Robertinho do Recife tinha tocado no lado fogo do Paíbiru, mas não. Depois, vendo o encarte, vi que não. Depois temos a primeira parceria dele com o Lula Cortes aqui, que é Como os Bois, que não chega nem a ter 1 minuto, mas é bem gostosa de ouvir. Depois temos aqui mais uma parceria dele com uma literata agora, a poetisa modernista Henriqueta Lisboa, Palavras, que tem uma viola muito gostosa de ouvir também, uma viola muito bem tocada. E essa aqui já tem um sabor mais nordestino. Mais uma composição em conjunto aí, que ele musicou, e é uma adaptação do poema do Mayakovsky, que é Balalaika. Praticamente não tem letra, só se fala Balalaika. No finalzinho que ele fala algumas outras palavras ali que fazem parte do poema. Mas aqui também tem um gingado bem nordestino, apesar da composição ter também um toque russo por causa do Mayakovsky, ele conseguiu unir russo e nordeste aqui e soar natural. Depois, a segunda e última parceria do Flaviola com o Lula Cortes, que é Olhos também, uma música um pouco mais de 1 minuto. Depois tem uma música que mais fez sucesso aqui nesse álbum, mas não com ele, e também uma parceria dele novamente com o Garcia Lorca, que é o Romance da Lua Lua. Essa aqui é primorosa, essa canção aqui. Virou um arrastapé, bem arretado. E, incrivelmente, a temática dessa poesia aqui, o Romance da Lua Lua, em espanhol Romance de la Luna Luna, tem uma temática triste, uma temática trágica aqui. Mas ele conseguiu reverter o jogo, que fez uma música bem pra cima, bem alegre. E por que eu falo que essa música fez sucesso? Porque 7 anos depois, em 1983, a cantora Melinha regravou essa música e aí sim ela fez um relativo sucesso. Entrou até em trilha sonora de novela, se não me engano foi da Pão Pão Beijo Beijo, novela das 6 e da Globo, de 83 também. Então essa música fez sucesso no Brasil inteiro, não com ele, infelizmente não é essa versão dele, mas que merece muito ser ouvida. E aqui fecha o álbum, chama-se Asas, e é praticamente uma música de carnaval, ela poderia perfeitamente tocar no carnaval agora, no próximo, que o pessoal nem saberia que ela tem mais de 40 anos, de tão moderna que ela está ainda. Então, esse álbum foi gravado em julho de 75, porém só foi lançado no ano de 76. Aqui. Flaviola e o Bando do Sol. E depois de ter gravado esse álbum, o Flaviola começou a intercalar Recife com o Rio de Janeiro e São Paulo, com o eixo Rio-São Paulo. Ele se firmou como compositor de peças de trilhas sonoras, se especializou nisso. E ele andou um pouco sumido assim como artista solo, mas em 1989 ele fez parte de um curioso projeto, uma banda de synth pop, veja só, chamada Brás, que teve uma música que até teve uma certa execução
nas rádios, chamada Olhar Final. Eu lembro dessa música. E muito tempo depois, ele ficou aí, acho que 25 anos sem voltar para o Recife. Ele voltou lá para participar do Abril para o Rock, se encantou com a cidade novamente, mas ainda não se mudou lá, não se mudou definitivamente de volta. Porém, aí por volta de 2009, 2019, 2020, ele foi acometido por uma doença estranha que deixou o corpo dele inchado, segundo ele próprio disse. Ficou parecendo um bonequinho de modelar. E também ele tinha já diabetes avançado. Ele teve que amputar um dedo do pé. Mas ainda assim ele achou que ia morrer. Ele já queria voltar para o Recife para morrer lá. Mas ele conseguiu se recuperar milagrosamente e gravou um disco que foi lançado em 2020 com o nome de Ex-Tudo. Esse disco eu não ouvi ainda, mas pretendo muito ouvir esse disco. Mas infelizmente, em 2021, ele se foi vitimado aí pela Covid-19. Ele e também o Lailson, que também foi ativo aí na cena recifense, os dois morreram no mesmo ano e do mesmo motivo. Mas fica aí o registro dessa maravilha aqui, Flaviola e o Bando do Sol, de 1976. E também eu quero mostrar aqui para vocês um livro que me ajudou muito aqui a fazer esse vídeo. E um livro sensacional, quase que obrigatório para quem gosta de música psicodélica, ainda mais lá da cena recifense, que é esse aqui, Valsa dos Cogumelos, a psicodelia recifense de 1968 a 1981, cujo autor é o Rogério Medeiros. Tá ele aqui na última capa aqui. Um recifense, também apaixonado por esse movimento aqui. E eu recomendo demais esse livro. Ele pode ser encontrado no site www.valsadoscogumelos.com.br. Eu comprei o meu lá na Locomotiva Discos, lá em São Paulo. Também tá, não sei se ainda estava à venda, mas na época que eu comprei estava à venda lá. E você pode encontrar até na Shopee, você encontra esse livro aqui. Vale muito a pena ler esse livro. É uma leitura muito deliciosa. Não é muito longo, muito extenso, tem 270 páginas mais ou menos. E também ele aparece aqui no final uma discografia selecionada dos principais discos daquela época. Então, alguns eu falei aqui já, como o Pai Biru do Lula Corte e Zé Ramalho, o álbum de estreia do Ave Sangria. Outros eu ainda pretendo falar, como é o caso do No Sub-Reino dos Metazoários do Mercúrio Notaro, ou do Sátiva do Lula Corte de Lailson, mas deem um tempinho que eu chego lá. E lembro a todos vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.